Teve um trabalho em 2019 que eles estudaram 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas, né, em 5 países, o BAE 2019, e aí, nesse trabalho, foi um trabalho gigantesco, onde eles estudaram 5 países, população de 5 países, mais de 2 milhões de pessoas, e viram que o autismo, ele é cerca de 97% genético, tá? E cerca aí de 3% causado por questões ambientais, mas a gente sabe que nunca é causado por uma questão, um fator ambiental sozinho. Sempre tem que ter uma predisposição genética, tá? Então, o autismo, ele é multifatorial, então ele é causado por vários fatores. E poligênico, causado por diversos genes, né? Não tem um único gene. E aí entra aquele modelo do copo, que explica muito bem essa questão dessa questão multifatorial do autismo. E aí esse modelo do copo que a gente vai falar agora explica muito bem. Por exemplo, perguntou aqui no YouTube, o autismo pode ser genético? Alguém da família que tenha? Sim, mas ser genético não significa que obrigatoriamente alguém da família tem que ter, tá? Então, o autismo, a gente sabe que hoje ele é cerca de 97% genético, e desses 97%, 80% mais ou menos, 81% é hereditário. Mas hereditário não significa que o pai ou a mãe são autistas. Significa que eles têm genes relacionados ao autismo, eles nem desenvolveram o autismo, mas quando eles passam essa genética para o filho desenvolve. Tá? Então, ser hereditário não significa que o pai é autista ou que a mãe é autista. Então, gente, aqui esse modelo do copo, desse artigo, é muito interessante porque ele traz o quê? Que o autismo, ele é multifatorial e poligênico. Então, aqui, nós temos essas bolinhas aqui do lado, onde ele traz fatores genéticos fracos, fatores genéticos fortes e fatores ambientais, tá? Aí, nós temos aqui um casal, a mãe e o pai. Tanto a mãe quanto o pai, eles carregam fatores genéticos fortes, fracos, ambientais, mas esses fatores não foram o suficiente para encher esse copinho. Então, eles não manifestam autismo. Então, esse é o que eu acabei de falar. É hereditário, mas não necessariamente o pai ou a mãe têm autismo, tá? Eles trazem fatores. Quando eles têm 4 filhos, tem esse filho aqui que nasceu com autismo, esse primeiro filho, porque ultrapassou a borda do copo, né? A combinação dos fatores do pai e da mãe e outros fatores da própria criança, fatores ambientais, foi o suficiente para transbordar a borda do copo. Então, essa criança vai apresentar autismo. Esse filho aqui, número 2, não tem autismo, porque não foi o suficiente. O 3 também não. E o filho 4 tem autismo. Então, foi uma combinação de fatores, né? Fatores genéticos e fatores ambientais que faz com que a pessoa apresente ou não o autismo. E aí, aqui nesse outro, traz uma coisa muito interessante, que o autismo, ele compartilha genes com outros transtornos. Então, às vezes, a mãe, ela pode ter um toque, e não o autismo em si, mas o gene que nela se manifestou como toque, na criança pode se manifestar como autismo. Ou ela pode ter um TDAH, que mostra que... Então, um mesmo gene, ele pode manifestar de formas diferentes, dependendo da pessoa, da genética toda da pessoa. Então, tem genes que estão relacionados ao TDAH e estão relacionados ao autismo também, que em algumas pessoas vai apresentar como TDAH e em outras vai apresentar como autismo. Então, vocês veem como é muito complexo, né? Posso entrar aí numa... Pode. Só uma coisa interessante que eu gostaria que vocês observassem, que a doutora Fabi mostrou, ó. Vejam que a criança, os 2 filhos do meio, eles também têm mutações, mas não foram suficientes para nascer com autismo, tá vendo? Então, eles, inclusive, o filho segundo ali, ele herdou da mãe, o filho terceiro, desculpa, herdou da mãe aquela mutação grande ali, ó, né, e herdou também fator ambiental do pai, e tem uma mutação novinha ali dele. O filho 2 também tem mutação, que ele herdou da mãe, tem mutação que ele herdou do pai, mas ele também não tem. Então, todos os filhos carregam mutação, o pai e a mãe também carregam mutação, mas só o filho 1 e o filho 4 é que eles têm autismo. Então, estão perguntando aqui, o que justifica da menina não ter autismo? Que isso daí é um modelo de copo, que a Huang fez, é um artigo científico
eu usei como base para o meu doutorado, mas não é um artigo científico meu, tá? Ó, a menina, ela tem que ter um copo, né, supondo que nós fôssemos copos, né, essa analogia, ela teria que ter um copo maior, ela teria que ter mais coisas dentro desse copo para poder fazer com que ela aparecesse com autismo. Por isso também tem muitas moças, muitas mulheres, muitas meninas que têm o autismo subdiagnosticado, porque elas acabam nascendo com autismo, às vezes, de um grau mais ameno, e acabam sendo desmerecidas por isso, dizendo, isso não é autismo. Na internet a gente está tendo um grande ataque com umas pessoas aí autistas, de pessoas que estão atacando porque elas têm autismo de grau menos severo. Não é porque o grau é menos severo que elas também não têm dificuldades, tá, pessoal? Então, e outras também que vão precisar realmente encher todo o copo ali para elas poderem aparentar, ter as características mais fortes do autismo.